Perdão. Este é o tema importantíssimo do discipulado de hoje. Quero então convidar você a estar já abrindo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6. Se você tem acompanhado aqui o discipulado, você sabe que nós estamos meditando, e eu gosto de usar a palavra meditando, porque meditar é aplicar em nossas vidas aquilo que nós estamos lendo. Então não estamos apenas lendo, mas meditando naquilo que o Senhor nos ensinou, e neste momento do discipulado, nós estamos meditando no modelo de oração que ele nos ensinou. E dentro deste modelo de oração, nós encontramos o Senhor nos instigando a perdoar. Nós temos que perdoar. Perdoar àqueles que nos devem, perdoar àqueles que nos ofenderam, àqueles que nos agrediram, àqueles que nos perseguem, àqueles que nos caluniam. Porém, muitos não entendem por que temos que perdoar e se isto implica na nossa salvação. Então nós vamos hoje aqui aprender com o Senhor Jesus Cristo, para que de fato sejamos discípulos dele. Ainda que você esteja acompanhando esse discipulado comigo, você não é meu discípulo, você é discípulo do Senhor Jesus, porque o que eu trago aqui não são ensinamentos meus, mas ensinamentos dele, que eu também tenho que seguir e que eu também preciso aplicar na minha vida. E um desses ensinamentos é o perdão, porque não é muito fácil perdoar, principalmente quando nos decepcionamos com pessoas que consideramos amigas, né? Porque eu não posso dizer apenas dos familiares, porque temos às vezes amigos que são mais chegados do que um familiar. Então, eu sei o quanto é difícil perdoar, né? E precisamos entender como conseguimos perdoar, é possível. Como fazemos para conseguir perdoar? E por que é importante perdoar? Será que alguém deixa de ser salvo porque não perdoa alguém? Então vamos hoje meditar em tudo isso e que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir nessa nossa reflexão a respeito desse assunto tão importante e que seja mais do que uma reflexão, mas uma aplicação do que nós estamos aqui aprendendo em nossas próprias vidas e que tudo isso seja para a glória de Deus. Como você sabe, nós estamos meditando nesse momento do discipulado ainda no modelo de oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Se não me falha a memória, este é o terceiro vídeo no qual nós ainda estamos tratando desse modelo de oração chamado de Pai Nosso, que nós encontramos no Evangelho segundo Mateus e também no Evangelho segundo Lucas. Estamos em Mateus, principalmente, Mateus capítulo 6, e eu gostaria então de fazer novamente a leitura aqui deste trecho, que é a chamada oração do Pai Nosso, mas indo até o versículo 15, onde o Senhor Jesus traz uma explicação de um dos pontos deste modelo de oração que ele nos ensinou, e precisamente é a respeito do perdão. Então vejamos aqui, e fazendo disto também a nossa oração inicial. Mateus capítulo 6, versículo 9, aonde assim disse o Senhor: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Como eu disse, nós encontramos esta
este modelo de oração, não apenas aqui em Mateus, mas também em Lucas, e com pequenas variações, que não são contradições, são diferenças, porém que não se contradizem. Neste ponto da oração que fala sobre o perdão, se você quiser, pode conferir aí na sua Bíblia, nós encontramos em Mateus capítulo 6, versículo 12, o seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E em Lucas, capítulo 11, versículo 4, encontramos da seguinte maneira: perdoa-nos os nossos pecados, daí a palavra já não é mais dívidas, mas pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Então percebam que em Mateus nós encontramos apenas a palavra dívida, mas em Lucas nós encontramos pecados, perdoa-nos os nossos pecados, porém vejam como que termina a frase: pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Falando de dívida. Por que que nós encontramos desta forma? Porque, queridos irmãos, os pecados são dívidas que temos para com Deus. Então, quando em Lucas está escrito: perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a quem nos deve, não é por acaso que a comparação é com uma dívida, a comparação do pecado, o pecado sendo comparado a uma dívida. E quando em Mateus está escrito: perdoa as nossas dívidas, não tenha dúvida, estas dívidas são nossos pecados. Até mesmo dívidas em relação a uma outra pessoa, o que também não deixa de ser um pecado, porque nós temos que honrar os nossos compromissos, e quando não honramos, nós estamos pecando. Mas contra quem nós estamos pecando? Como muito bem disse Davi no Salmo de Arrependimento, que é o Salmo 51, que foi o registro da oração que ele fez quando reconheceu os seus pecados que havia cometido, gravíssimos, em relação a ter adulterado com Batseba e ter maquinado um modo do marido dela, Urias, morrer. Então, nós encontramos isso no Salmo 51, esta oração de arrependimento, e especificamente no versículo 4, o salmista diz, deixa-me ver se é o 4 mesmo, para eu não me equivocar aqui. Salmo 51, creio que é o versículo 4. Ele diz exatamente o seguinte, é isso mesmo, é o 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista. Em outra versão diz, fiz o que é mal aos teus olhos. Ou seja, como o próprio Deus diz, os olhos dele estão em toda parte. Então não há como nos escondermos de Deus. E vejam, Davi cometeu adultério e indiretamente um assassinato. Mas o que foi que ele disse na oração a Deus? Ele disse, contra ti somente pequei. É como se ele estivesse dizendo, contra ti, não contra Batseba, contra ti, não contra o marido dela, foi que pequei. Compreende? Então, ainda que nós pequemos quando estamos fazendo mal a alguém, nós estamos também contraindo uma dívida para com Deus. Porque nós não estamos aqui para isto. O propósito de Deus para a nossa existência é que nós vivamos para a glória dele. É que a nossa vida dê muito bom fruto de santidade e justiça. O que, repito, só é possível, guarde isso, por favor, só é possível com a transformação que o próprio Espírito Santo de Deus opera em nossas vidas. Não é obra da carne eu conseguir andar em santidade e justiça. É obra dele, é obra de Deus. E o perdoar também. Porque quando eu não perdoo, eu estou pecando também. Então, este é um tema da máxima importância, porque há pessoas que não mentem,
não roubam, não adulteram, não cometem nenhuma fornicação, não são gananciosas, invejosas, orgulhosas, mas têm dificuldade de perdoar. E aí eu abro um parênteses aqui no orgulhosas, porque vamos entender aqui que muitas vezes a dificuldade que temos para perdoar, ou talvez todas elas, seja por conta do orgulho. E nós vamos entender isso aqui. Agora, para que fique bem claro que quando em Mateus está escrito, perdoa-nos as nossas dívidas, está se referindo ao perdão dos pecados, vejamos então que em Mateus nós encontramos uma parábola, que não por acaso está aqui em Mateus, onde compreendemos perfeitamente que os pecados são dívidas para com Deus. Dívidas que em Cristo nós somos delas perdoados. Então, se nós nos convertemos a Cristo, reconhecendo que não podemos salvar a nós mesmos, mas que necessitamos deste que é o único mediador entre Deus e os homens, o único que pode nos redimir dos nossos pecados, e o fez vertendo o seu sangue sem pecado na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se nós estamos em Cristo, reconhecendo que dele vem o perdão, dele vem a remissão de pecados, dele vem a salvação, então, de fato, nós estamos perdoados, queridos irmãos. Estamos perdoados, mas estamos perdoados não para que continuemos pecando. E como eu já disse, o pecado, a falta de perdão, melhor dizendo, é um pecado como qualquer outro, tá? É um pecado também. Então, nós não fomos perdoados pelo Senhor Jesus para continuarmos pecando. Eu sei que você entende isto. Só que muitos não entendem que não perdoar também é pecado. E já quero logo adiantar, perdoar não significa esquecer, porque se não perdoar seria uma amnésia. E não é disso que eu estou falando. Não é disso que a palavra de Deus está falando. Tá? Perdoar não se trata de esquecer. Eu costumo usar, por exemplo, uma situação que aconteceu na minha vida para ilustrar isso, que foi uma cicatriz que eu tenho no meu corpo, que eu tenho neste dedo aqui, talvez não dê para notar, mas deixe-me ver aqui a melhor posição. Esse meu dedo aqui, falta um pedaço dele, aqui há uma cicatriz, porque quando eu era criança, eu desobedeci meus pais, e nessa desobediência eu tive um acidente e perdi pedaço do meu dedo, né? E na época doeu muito, é claro, eu fiquei mais de um mês com o dedo enfaixado, né? E não podia encostar ali porque era dolorido, levei pontos, né? Mas hoje eu posso colocar a mão, posso bater, que não dói mais. E a cicatriz, ela permanece. Então, toda vez que eu olho para essa cicatriz, eu me lembro da minha desobediência, eu me lembro das consequências da desobediência, eu me lembro da dor que me causou e aprendi com ela, né? Aprendi a ser mais obediente aos meus pais. Mas olhar essa cicatriz não me faz mal, pelo contrário, me faz bem, porque eu já estou curado desta ferida. E da mesma forma, assim é o perdão. O perdão é a cura. Quando nós perdoamos alguém, a ferida é cicatrizada. Nós ainda nos lembramos da situação, lembramos como foi dolorido, mas lembramos também do aprendizado. E amadurecemos, crescemos com isso, porque liberamos o perdão. Agora, enquanto não liberamos o perdão, é como uma cicatriz que, na verdade, ainda está aberta. Ela ainda não fechou, ela não foi bem cicatrizada, né? Então, dada essa ilustração, eu gostaria que você, por favor, agora abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 21.
Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Preste bastante atenção nesta história, que é uma parábola, evidentemente, contada pelo Senhor. Vou ler novamente o versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos e, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo lhe pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo lhe pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Que parábola importante e urgente, irmãos, urgente. Nós aprendemos com ela aquilo que o Senhor havia dito a Pedro, que nós temos que perdoar o nosso semelhante não apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7, como o Senhor disse no versículo de número 22, daqui do capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus. Interessante que as pessoas mais difíceis de nós perdoarmos são, primeiramente, as pessoas da nossa família, né? As pessoas mais próximas, as pessoas mais achegadas, primeiramente da família, depois nossos amigos, colegas de trabalho, mas primeiramente da família. Já encontrei por diversas vezes situações em que filhos não conseguiam perdoar pais, em que pais não conseguiam perdoar filhos, em que maridos não conseguiam perdoar a esposa e vice-versa. E por que que a dificuldade é maior na parentela? Porque, afinal de contas, são pessoas que nós amamos muito, e que nós não esperamos que nos façam algo que venha nos entristecer. Então, a dificuldade para perdoar um irmão, por exemplo, é maior. E no caso aqui de Pedro, quando ele perguntou ao Senhor: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Talvez Pedro
estivesse pensando no irmão dele, de sangue mesmo, que era André, como você deve saber. Então, talvez Pedro estivesse pensando no seu irmão André, e talvez o seu irmão André lhe causasse alguns aborrecimentos, e ele então decidiu perguntar: quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7? E o Senhor dá uma resposta que nos ensina o seguinte: não tenhamos limites para perdoar. Temos que perdoar sempre. Sempre nós temos que perdoar. E então ele diz não até 7, mas até 70 vezes 7. E logo a seguir ele conta esta parábola de um senhor, um certo rei, diz aqui. É evidente que este certo rei é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o próprio Deus, como você queira, e ele então, querendo fazer contas com os seus servos, e não esqueçamos que um dia prestaremos contas com Deus da nossa vida. E então ele chama os seus servos e descobre que um deles lhe devia 10.000 talentos. E talvez alguns não entendam muito bem o impacto que esta parábola ela teve para aqueles que ouviram na época. Porque, queridos irmãos, um talento correspondia a 6.000 denários. E o denário era o pagamento pelo trabalho de um dia. Então, pense comigo. Um talento equivalia a 6.000 denários, ou seja, a 6.000 dias de trabalho. E este homem a quem o rei perdoou, ele tinha uma dívida de 10.000 talentos. E um talento apenas correspondia a 6.000 denários. Então, para nós podermos comparar a dívida que estes dois homens tinham, o primeiro deles para com o rei e o segundo para com o servo, este que devia ao rei, nós temos que converter 10.000 talentos para denários, para que tenhamos ideia da comparação. E aí sim nós vamos entender o impacto que essa parábola teve quando o Senhor Jesus contou para aqueles que, há cerca de 2.000 anos, sabiam muito bem o valor de um denário e o valor de um talento. Então vamos multiplicar 10.000 vezes 6.000 para que encontremos o número correspondente em denários. E o resultado é 60 milhões de denários. 60 milhões de denários. O rei perdoou aquele homem de uma dívida impagável. Impagável. E assim é a nossa dívida para com Deus, irmãos. Impagável. E por isso, Deus precisou enviar o seu Filho unigênito para que pudéssemos ter esta dívida perdoada por meio do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Precisava ser este valor pago pelo próprio Deus, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Precisava ser o próprio Deus nos perdoando, com o seu sangue preciosíssimo. Não temos como mensurar o valor do sangue de Jesus, que nos redime dos nossos pecados, porque ele paga uma dívida que temos para com Deus impagável, queridos irmãos. A nossa dívida foi riscada, foi anulada. Não há mais acusação contra nós, por conta do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, na parábola que nós lemos, que o Senhor Jesus contou, o primeiro servo, este que foi perdoado pelo rei, ele representa o perdão que nós recebemos em Cristo. No entanto, este perdão que nós recebemos em Cristo, ele tem que ser didático, irmãos. Assim como ele nos perdoou, temos que perdoar também o nosso irmão. E o que aconteceu aqui na parábola? Uma tragédia. Porque aquele homem que foi perdoado de uma dívida de 60 milhões de denários,
que corresponde a 10.000 talentos, ele não perdoou o seu conservo, o seu irmão, que lhe devia apenas 100 denários. Apenas 100 denários. Agora vejam que interessante. Assim como o primeiro suplicou ao Senhor, no versículo de número 26, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Da mesma forma, o segundo suplicou que aquela dívida de 100 denários apenas fosse perdoada. E suplicou com as mesmas palavras no versículo 29. Veja na sua Bíblia, por favor. Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Porém, aquele homem não perdoou. E sabe por que ele não perdoou? Versículo 30. Está dito aqui por quê? Porque ele não quis. Ele não quis perdoar. E aí é que está a questão. Muitas vezes nós não queremos perdoar. Nós não queremos perdoar porque nós queremos punir de alguma forma a pessoa que nos fez o mal. Nós queremos punir. E queremos fazer isso por quê? E aí é que está a questão. Mas antes de prosseguir, é preciso aqui fazer uma ressalva muito importante. Porque algumas pessoas, ao lerem esta parábola, elas inclusive pensam que nem pode mais ser aplicada nas nossas vidas, porque isto estaria ainda dentro do contexto da antiga aliança e que não valeria mais, porque se estivesse valendo, isto corresponderia à salvação pelas obras, o que não é verdade. Na verdade, a salvação nunca foi pelas obras, nem mesmo no tempo da velha aliança. Eu ainda pretendo explicar melhor sobre isso mais à frente. A salvação nunca foi pelas obras. Ninguém é salvo pelas obras e nunca foi tampouco. Então, o que nós encontramos aqui, evidentemente, não é salvação pelas obras. Não é eu ter a minha entrada na presença de Deus para sempre, né, estar com Ele para sempre, porque eu perdoei as pessoas e então eu mereço estar no céu. Não, não se trata disso. Não se trata de salvação por merecimento, mas se trata de algo mais profundo, irmãos, que nós vamos ver agora. Então preste bastante atenção. Por quê? O não perdoar, na verdade, revela que ainda não houve conversão por completo, ou seja, de coração, como é dito aqui no final dessa parábola, no versículo de número 35. Não é por acaso que no versículo 35 está escrito o seguinte: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Por quê? Porque só consegue perdoar de fato quem tem um novo coração. Quem teve sua vida transformada. Quem é uma nova criatura em Cristo Jesus, sendo transformado pelo Espírito Santo. Então entendamos o seguinte: quando o Senhor Jesus, no modelo de oração, nos ensinou a orarmos da seguinte maneira: perdoa-nos assim como nós perdoamos, é para que nós estejamos fazendo uma autoanálise em nossa oração, no sentido de nos mantermos no caminho que devemos andar. Porque, assim como todo e qualquer pecado é o sintoma de que nós não estamos devidamente cheios do Espírito Santo, o não perdoar, sendo também um pecado, revela que nós precisamos nos enchermos mais do Espírito Santo. E, para tanto, precisamos nos esvaziarmos de nós mesmos. Então, repetindo, o não perdoar, na verdade, revela que ainda não houve conversão por inteiro, de coração. E a nossa conversão a Cristo, queridos irmãos,
necessita ser por inteiro, por completo. É o processo que já foi ensinado aqui no discipulado de regeneração. Portanto, amados, entendamos que não houve conversão completa na vida daquele que ainda resiste em perdoar, porque o não perdoar, ele tem raiz no orgulho desta pessoa que não perdoa. O não perdoar é a evidência de que o eu desta pessoa ainda vive e não deveria. Não deveria, porque a conversão a Cristo, amados, significa a morte para o velho homem e uma novidade de vida em Cristo. Nós, ao sermos batizados, o mergulho nas águas simboliza a morte, o sepultamento do velho homem. E quando alguém é levantado das águas, significa a ressurreição. Não estou com isso dizendo que eu desconsidere quem foi batizado por aspersão, mas o simbolismo era esse mesmo. O imergir é o sepultamento e o submergir, o sair da água, é a novidade de vida. Então, o batismo ele vem nos lembrar que nós agora temos que viver em novidade de vida e que fomos lavados dos nossos pecados pelo sangue de Jesus, não pela água do batismo, mas a água do batismo simboliza o sangue de Cristo. Estamos mergulhados, fomos mergulhados nesse sangue. E onde é que o sangue foi vertido? Na cruz. Por isso que com ele morremos naquela cruz, compreendem? Temos que estar identificados com Cristo na sua morte, para que sejamos participantes da sua ressurreição, para que venhamos viver em novidade de vida, já aqui, agora, e não apenas depois da ressurreição da carne, com, na verdade, um corpo glorificado, porque, na verdade, carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então, mas será que nós estamos entendendo isso, amados? E não houve conversão completa na vida da pessoa que não está perdoando, porque a raiz do não perdoar está na pessoa ter se sentido ofendida. Compreende? Toda falta de perdão significa que a pessoa que não perdoou se sentiu ofendida. Por isso é que, embora no modelo de oração que nós encontramos em Mateus, capítulo 6, o Senhor esteja dizendo aqui, vamos ver aqui, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando o Senhor explica a respeito desse perdão, ele fala de ofensas. Versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Vos perdoará, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então vejam que interessante. No modelo de oração em Mateus, não está escrito ofensas, está escrito dívidas. Porém, logo a seguir, o Senhor fala de ofensas. Por quê? Porque aquele que não perdoa é aquele que se sentiu ofendido. E nós percebemos isso ainda mais claramente, queridos, quando nós conhecemos o sentido do termo perdoar no seu original, né? Ou seja, no grego. Porque nós temos sempre que nos lembrarmos, queridos irmãos, não foi a Bíblia escrita em português, ela foi escrita em outro idioma. E qual era o sentido mais profundo daquela palavra, de certas palavras, no idioma em que foi escrita a Bíblia? E aí nós temos que considerar que há palavras que têm um sentido mais profundo,
ou um pouco diferente da tradução, seja para o português, seja para o inglês. Não estou com isso dizendo que você tem que desconfiar da versão em português. Não se trata disso, tá? Você não deve deixar de ler a Bíblia porque você não sabe ler hebraico e grego e, portanto, não poderia ler no idioma original. Não faça isso, tá? Não deixe de ler a sua Bíblia e ser por ela edificada. Mas, quando nós examinamos certas palavras, descobrimos que há um sentido mais profundo. E no caso, a palavra que em português foi traduzida como perdoar, na maioria das vezes que ela foi traduzida como perdoar, se trata da palavra aphiemi em grego, que no dicionário de Strong é o número 863 na parte do grego. Então é o G863, que significa deixar ir embora. Ou seja, não reter, não segurar, mas deixar ir embora. Então a palavra perdoar, o verbo perdoar, em grego, na maioria das vezes que foi traduzido para o português, é o verbo grego aphiemi. E aphiemi significa deixar ir, não reter, não prender, mas liberar, deixar ir. Inclusive, na versão Almeida Revista Atualizada, existe um versículo em que aparece por 2 vezes traduzido como o verbo perdoar, mas que no grego é uma outra palavra sinônima de aphiemi, que é apoluo, que significa soltar, libertar. E eu me refiro a Lucas, capítulo 6, versículo 37, que na Almeida Corrigida Fiel foi traduzido como soltar mesmo. Lucas 6, 37, onde está escrito: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Eu estou lendo na versão Almeida Corrigida Fiel. Na Almeida Revista Atualizada e em outras versões, o versículo se conclui traduzindo apoluo como perdoai e perdoar-vos-ão. Né? Mas vejam que o sentido é soltar, como também o sentido de aphiemi é deixar ir embora, não reter. Então, este é o sentido de perdoar. Também aparece um outro verbo grego que em português é traduzido como perdoar em 12 ocasiões, que é o verbo grego charizomai. Charizomai aparece traduzido em português 12 vezes como perdoar, e o que ele significa? Significa dar graciosamente. É algo que se dá de modo bondoso, dar graciosamente. Isto é charizomai. Então, inclusive vem de charis, que é graça, né? Traduzido como graça no português. E então nós encontramos que o sentido de perdoar, e por isso que eu digo que nós temos que saber um pouco do sentido original, porque algumas pessoas vão para o dicionário em português. O que significa perdoar em português? Ok, significa algo bom, mas qual o sentido desta palavra no grego? A mesma palavra que foi traduzida como perdoar, ela tem 3 origens no grego. A origem, na maioria das vezes, em 36 vezes, ela aparece traduzida como deixar ir embora, não reter, que é aphiemi. Em 12 vezes, charizomai, que é dar graciosamente, e uma vez como soltar ou libertar, que é apoluo, que aparece apenas em Lucas capítulo 6, 37, e algumas versões traduzem esse soltar como perdoar. A Almeida Corrigida Fiel manteve o soltar. Mas você percebe que o perdão é justamente nós não retermos aquilo para nós, não retermos o que foi feito como uma ofensa, não guardarmos aquilo no coração.
Então, o perdoar é o não guardar. O perdoar é o deixar ir embora. É o não reter. É o soltar. É o libertar. E mais do que isso, é o dar graciosamente. É o não pagar na mesma moeda. Então, isto é o perdoar. Então, vejam, quem não perdoa é quem se sentiu ofendido. E quem se sentiu ofendido é alguém que ainda não renunciou a si mesmo, como o Senhor nos mandou fazer. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, disse o Senhor a todos, a toda a multidão, ele disse, a todos nós, ele disse, em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Em Romanos capítulo 6, versículo 3, encontramos o sentido deste negar a si mesmo. Quando Paulo escreveu: não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? E por isso o mesmo Paulo, aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, declarou: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, se Cristo vive em você, o que dirá o seu Espírito Santo quando alguém fizer um mal contra nós? Ora, ele dirá o mesmo que disse quando estava sendo crucificado: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, toda vez que alguém fizer um mal contra você, perdoe, porque esta pessoa que está lhe fazendo mal não sabe o mal que está fazendo a ela mesma. Porque a palavra nos ensina que tudo que o homem semear, isso mesmo também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. E se Cristo vive em você, perdoe sempre também, porque não é a você que estão perseguindo, mas àquele que disse a Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, em Romanos capítulo 12, versículo 19, está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, o nosso papel é perdoar sempre. Porque se Cristo nos perdoou, perdoe sempre, porque não somos melhores que Ele. E por isso, em Colossenses capítulo 3, versículo 13, está escrito: como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eu sei que não é fácil perdoar, mas se temos dificuldade em perdoar, é precisamente por este motivo que o perdão foi ensinado pelo Senhor no modelo de oração que Ele nos deixou. Ou seja, para que nos lembremos que somente por meio da oração é que conseguimos perdoar àqueles que nos ofenderam, àqueles que nos perseguem, àqueles que nos caluniam, àqueles que nos fazem mal. Precisamos perdoar, assim como Ele nos perdoou. Não somos melhores que o Senhor. Se Ele nos perdoou, temos que perdoar também o nosso semelhante. Então eu quero convidar você a orar junto comigo, para que consigamos perdoar e para que não nos esqueçamos de que a dificuldade em perdoar é o sintoma que revela o quanto nós ainda estamos necessitando de crescimento espiritual, necessitando sermos cheios do Espírito Santo, para que de fato consigamos não reter, mas liberar, deixar livre qualquer pessoa que tenha feito mal contra nós, seja que mal tenha sido este. Então quero convidar você a orar junto comigo. Amado Deus, nosso querido Pai, reconhecemos a dificuldade que temos em perdoar, Senhor. Reconhecemos, ó Pai, que necessitamos que o Teu Espírito Santo nos transforme. Mas a Tua palavra nos ensina que temos que confessar a Ti os nossos pecados. Então eu rogo a Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha sondar o meu coração e sondar o coração de cada um dos meus irmãos. Sonda-nos, ó Pai,
Mostra-nos, ó Senhor, se ainda há mágoas, ressentimentos. E contra quem são essas mágoas e ressentimentos? Rogamos, ó Pai, que o Senhor nos mostre a alguém que nós não conseguimos ainda perdoar de coração. Mostra-nos isso, Senhor, revela-nos isso, Senhor. Nós suplicamos a Ti, Pai. Revela-nos, ó Pai. Ajuda-nos a compreendermos a importância do perdão e ajuda-nos a perdoar, Senhor. Ah, Senhor, somente o Senhor pode nos ajudar a fazermos isso, Pai. A nossa própria carne não quer perdoar, ela quer vingança, ela quer punição. Mas nós, ó Senhor, te rogamos que o Teu Santo Espírito nos liberte da mágoa, do ressentimento. Limpa-nos, ó Senhor. Mostra-nos, ó Pai, há alguém que nós pensamos ter perdoado, mas que ainda não está de fato perdoado de todo o coração. Senhor, eu não posso aqui, nesta oração que está sendo gravada, dizer nomes, mas, Pai, há aqueles que estão orando em secreto nessa hora, que eles possam dizer a Ti e pedir a Tua ajuda, Pai. Como Tu sabes que nas minhas orações secretas eu menciono nomes de pessoas contra as quais fiquei magoado, ressentido, porque são pessoas que amo, são pessoas que eu não esperava receber delas alguma decepção. E então, Senhor, eu peço a Tua ajuda para perdoá-las, Pai. E eu peço que o Senhor ajude os meus irmãos também a perdoar aqueles que lhes ofenderam, àqueles que lhes caluniaram, àqueles que lhes perseguem, àqueles que lhes fizeram algum mal, alguma agressão. Senhor, que eles perdoem, lembrando que o Senhor também nos perdoou, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E da mesma forma, todas as pessoas que nos fazem mal, talvez não saibam que estão fazendo mal a elas mesmas, porque a Tua palavra ensina que aquilo que o homem semear, isto mesmo ceifará. Que nos lembremos que estas pessoas precisam da nossa misericórdia, porque muitas vezes elas estão sendo instigadas por demônios para fazerem mal a nós. Então oramos para que elas sejam perdoadas, Pai. Oramos, ó Deus, para que elas sejam libertas do inimigo. Oramos, ó Pai querido, para que elas encontrem em Ti graça, misericórdia, perdão, paz. Que elas encontrem em Ti, Senhor, salvação. Que um dia possamos chamar aqueles que nos fizeram mal de verdadeiros irmãos em Cristo, Pai. Rogamos, ó Pai, que o Senhor perdoe, ó Pai querido, mas queremos fazer isso de coração, Pai. Então ajuda-nos, ó Deus. Tira do nosso coração qualquer mágoa e ressentimento, Senhor. Limpa-nos, ó Senhor. Purifica-nos, ó Pai, por meio do sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Senhor, que possamos perdoar, assim como o Senhor nos perdoou, Pai. E que isto seja para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém.